Vamos direto falar sobre o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Megali falava há pouco, né? Novas sanções impostas à Rússia depois de Moscou reconhecer a independência de regiões separatistas na Ucrânia, onde mais cedo houve bombardeios. Daqui a pouquinho a gente vai fazer contato com o Ian Boechat, falando direto da Ucrânia. Antes tem informação aqui com a nossa equipe, com o Yuri Queiroga. Os países ocidentais e o Japão ameaçam endurecer as sanções contra a Rússia caso haja uma invasão em larga escala à Ucrânia. Em pronunciamento realizado ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um primeiro pacote de medidas contra Moscou. A Rússia não poderá pegar dinheiro emprestado do Ocidente ou negociar dívidas com mercados europeus. Também foram impostas sanções contra líderes políticos russos e familiares deles, além da suspensão da certificação do gasoduto Nord Stream 2, que transportaria gás natural da Rússia para a Alemanha. Para Biden, no entanto, a resposta não é uma mensagem de guerra por parte dos Estados Unidos. Today, in response to Russia's admission, hoje, em resposta à decisão russa de não retirar suas tropas de Belarus, autorizei o deslocamento de forças e equipamentos dos Estados Unidos já estacionados na Europa para fortalecer os nossos aliados do Báltico, Estônia, Letônia e Lituânia. Deixe-me ser claro, esses movimentos são totalmente defensivos. Não temos nenhuma intenção de lutar contra a Rússia. we have no intention of fighting Russia. Mais cedo, a Ucrânia informou que um soldado morreu e 6 ficaram feridos em um bombardeio feito por separatistas no leste do país. Em coletiva de imprensa, Vladimir Putin negou que esteja tentando construir um império russo. A Rússia decidiu reconhecer a soberania de 2 repúblicas do Donbass. Quero dizer imediatamente que vimos as especulações de que a Rússia está tentando reconstruir um império. Isso é absolutamente falso. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, culpou a Rússia por violar o direito internacional e pediu para que Moscou dê um passo para trás. Pedimos à Rússia que escolha o caminho da diplomacia. Esse é o momento mais perigoso na segurança europeia em uma geração, mas a Europa e a América do Norte continuam empenhadas em defender e proteger uma a outra. United and committed to defend and protect each other. Esse é um conflito já que dura pelo menos 8 anos. Ontem o Ian Boechat falava sobre isso aqui com a gente. Então, para os ucranianos, especialmente aqueles que moram perto de fronteira, é uma situação de tensão que já se arrasta há muito tempo. Agora, é evidente que quando começa a haver uma intensificação de bombardeios ou mesmo uma intensificação na possibilidade de conflito, o medo que já é latente já há algum tempo, ele se intensifica. Então, na Ucrânia, a população ainda com muito medo e não descartando uma possível guerra. O Bruno Capozzi vai falar mais pra gente. Os ucranianos estão com medo e agora acreditam em uma possível guerra. A declaração foi dada à Band News FM por Rony de Moura, brasileiro que vive em Kiev. Segundo ele, a população acreditava em um desfecho diplomático da questão. Agora, a sensação é mais pessimista. O brasileiro diz que pensa em sair do país, caso a situação se complique ainda mais. A gente não pensou nisso antes. É uma situação muito recente. A gente está tentando digerir que possa vir a acontecer, né, com esse elemento que aconteceu esses últimos dias. E então, assim, obviamente, se houver alguma escalada para o conflito aqui em Kiev, a gente vai embora. Já do lado russo, o sentimento é de apoio, mas também de certa confusão com os últimos acontecimentos. É o que afirma Vitaly Lezov, que conversou com a Band News FM diretamente de Moscou. De acordo com ele, as declarações de Putin tiveram um teor imperialista e colocaram os ucranianos como inimigos. É estranho, na realidade, porque este discurso nos fez inimigos com os ucranianos. Isso é grave. Então, mas partindo deste discurso também temos dívidas do sucesso desta mudança. Então, estamos um pouco chocados, preocupados e, ao mesmo tempo, existe certa euforia. Para o embaixador do Brasil em Moscou, ainda é cedo para cravar que há risco iminente de um conflito armado na região. Rodrigo Baena Soares diz que a economia da Rússia é estável, com endividamento baixo e alta reserva cambial, mas a imposição de restrições pode se tornar um problema. Claro que qualquer tipo de santor que toque no sistema bancário russo certamente vai ser um problema sério e também na área de tecnologia, né? Porque muitos dos produtos russos têm componentes importados da Europa e dos Estados Unidos. Bom, a punição mais significativa entre essas que foram impostas por Estados Unidos e Europa
veta o acesso de Moscou ao chamado financiamento da dívida soberana, ou seja, a capacidade do país de contrair novas dívidas, né, de emitir dívida para se financiar. O presidente americano Joe Biden disse que essas sanções serão ampliadas caso Putin avance sobre o território ucraniano. O pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia, da USP, Vicente Ferraro, lembra que os separatistas controlam somente parte das províncias. Na avaliação dele, os grupos podem se expandir, aumentando as chances de conflitos armados. Como aconteceu com a Crimeia em 2014, né, através de referendos, através de outros procedimentos internos da Rússia. E eu acho que vale destacar que essa região tem cerca de 4 milhões de habitantes e a Rússia já forneceu documentos de cidadania, os passaportes, para cerca de 800 mil habitantes, né? Ou seja, de 4 milhões de habitantes dessas regiões separatistas, 800 mil já têm a cidadania russa. Então, incorporá-las ao território da Federação Russa não seria algo muito complexo. Apesar das turbulências causadas no mercado internacional, por aqui o dólar caiu. Caiu bem, viu? 1%, tá valendo R$ 5,05. É muito, sim, é muito, mas é o menor valor desde julho de 2021. Ignorando, portanto... Ignora toda a atenção. O dólar olha de lado, dá de ombros. Eu vi essa manchete hoje. Dólar ignora crise externa. Que o dólar ignora alguém, né? Tô nem aí. Que nem ontem a gente viu um